Muito bem, pessoal, continuando o nosso estudo de lei penal no tempo, vamos falar agora, continuar o nosso estudo da retroatividade benéfica ao agente. E falamos da abolitio criminis, que é uma das hipóteses de retroatividade benéfica. Vamos falar agora da outra hipótese, que é a novatio legis in melius. Olha aqui na tela. Vamos entender o latim, vamos aprender latim. Novatio, nova, lei, in melius, benéfica, que venha melhorar a situação do agente. Está aqui, lex mitior e lei penal benéfica, para ficar bem simples aí para vocês. Novatio legis in melius. Eu estou diante de uma lei que vai melhorar, que vai beneficiar a situação do réu. E, para tanto, vamos pegar a nossa linha do tempo, que vocês já estão craques aí até em desenhá-la no seu caderno. Olha só, na novatio legis in melius, eu tenho uma conduta, tranquilo, aquela famosa conduta A, que vocês já estão cansados de ouvir. E essa conduta A, ela é uma conduta típica, tá bom? Ela é uma conduta típica. Ela impõe uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. O João foi e praticou essa conduta A. Posteriormente, passou um tempo, ele estava respondendo por esse crime. Lá no dia, determinado dia, que surgiu uma nova lei. Tá bom? Essa conduta A, ela tinha pena de reclusão de 1 a 4 anos sob a vigência da lei X. Só que agora surgiu a lei Y. E a lei Y revogou a lei X. Tá bom? A lei Y falou, olha, aquela lei X não existe mais. Porcaria aquela lei Y. E a conduta A, que era regulada pela lei X, passa a ser regulada aqui pela lei Y, e a pena vai ser uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Pergunto aos senhores e às senhoras, a lei Y, ela é benéfica? É, professor, claro que ela é benéfica. Afinal, a pena dela, a pena máxima para o João aqui seria de 4 anos, agora a pena máxima é de 3 anos. Beneficiou a situação dele. Ele vai ter que, agora o juiz vai ter que basear numa pena máxima menor do que seria baseada anteriormente. Então é uma lei benéfica. Pergunta aos senhores, a lei Y, ela pode se aplicar a um fato ocorrido antes da sua entrada em vigência? Ela entrou em vigor aqui, ó. Entrou em vigor aqui. Ela pode se aplicar à conduta A que foi praticada pelo João lá atrás? Pode, não só pode como deve, não só deve como será aplicada àquela conduta lá atrás. Por quê? Porque é uma novatio legis in melius, é uma lei que veio a melhorar, a beneficiar a situação do réu. Ela será aplicada. Tranquilo? Essa é a novatio legis in melius. Repare como ela é diferente da abolitio criminis. Na abolitio criminis, a lei Y simplesmente dizia, olha, a conduta A não é mais crime. Era o que a lei Y diria se fosse uma abolitio criminis. Aqui não. A lei Y fala, olha, a conduta A continua sendo crime, mas ela vai ser mais branda. A pena imposta, a sanção penal imposta ao agente será mais branda. Então melhorou, beneficiou a situação do réu. E aí eu vou aplicar a conduta praticada pelo João. Professor, mas João já tinha sido condenado por esse crime. Olha aqui, olha aqui. Aqui foi o dia do julgamento, tá bom? Dia do julgamento. Não tem o dia D? Aqui vai ser o dia J, tá bom? O dia J, dia do julgamento. E ele foi condenado, olha só, a 4 anos de reclusão. Foi condenado à pena máxima. Vem posteriormente a lei Y e fala que a pena máxima agora é de 3 anos. Eu posso aplicar a lei Y ao João, mesmo ele já tendo sido julgado, mesmo a sua sentença já tendo transitado em julgado, mesmo ele já estando lá dentro do presídio cumprindo a pena? Sim, eu vou aplicar a lei Y, mesmo que já tenha sido transitada em julgado a sentença. Portanto, reparem como que a retroatividade da lei penal benéfica desconstitui a coisa julgada, desrespeita a coisa julgada, joga fora a coisa julgada. Eu ia falar uma outra palavra, mas não vou falar não, tá? Mas pra coisa julgada, tá nem aí pra coisa julgada. Beleza, pessoal? A retroatividade da lei penal benéfica vai prevalecer.
na tela. Questão. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava pena de multa para essa conduta. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava pena de multa. É isso, um crime que cominava pena de multa. Pode ter isso? Pode. Cominava pena de multa. Era detenção ou reclusão e pena de multa. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei, que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Então, que no caso era só multa mesmo. Que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Reparem. Linha do tempo. Um crime foi praticado, pratiquei um crime aqui, sob a vigência de uma lei que cominava pena de multa. Todavia, no decorrer do processo criminal, está respondendo a ação penal, entrou em vigor uma nova lei, a Lei Y, que revogou a Lei X, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade, o PPL. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Vem comigo. O que é pior? Pagar uma multa ou ser preso? Talvez para aquele cara bem murrinha mesmo, é melhor ser preso do que pagar multa, do que tirar dinheiro do bolso dele. Mas, para a lei, para o Código Penal brasileiro, para o ordenamento jurídico brasileiro, você perder a sua liberdade é muito pior do que você perder bens patrimoniais, tá bom? Então reparem, quando a gente tem aqui a situação em que ele praticou um crime sob a vigência da lei anterior, que determinava a pena de multa, e agora ele entra em vigor durante a ação penal uma nova lei, que é uma lei que vai definir uma pena privativa de liberdade, qual lei que eu vou aplicar a ele, pessoal? Claro que eu vou aplicar a lei vigente à época dos fatos. Portanto, lembra? Nesse caso aqui, eu vou aplicar a regra do tempo rege o ato. Eu vou aplicar, no caso, a retroatividade da lei? Não. Por que não, professor? Porque eu só retroajo a lei que é benéfica. Nesse caso aqui, eu tenho uma novatio legis impégios, uma nova lei que vem a prejudicar a situação do réu, que vem a agravar a sua situação. Logo, eu não vou aplicar a lei Y nesse caso. E ele continua sendo julgado e ele vai ser processado pela lei X. Professor, mas a lei X já foi revogada. Sim, a lei X já foi revogada, mas nós vamos falar sobre isso posteriormente. Ela continua sendo aplicada, julgamento é aqui, tá? Ela vai ser aplicada lá na frente, mesmo após a sua revogação, porque ela é mais benéfica. Portanto, qual que é o gabarito dessa questão? Correto. Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Sim, tempus regit actum. Muito bem. Correto, tá aí o gabarito. Vamos lá. Continuando então aqui, retroatividade da lei penal. Lei posterior... Perguntinha aqui para vocês. Lei posterior benéfica foi publicada, mas ainda não se encontra em vigor. Poderia ser aplicada durante o período de vacatio legis para beneficiar o réu? Reparem, a gente já viu que para prejudicar o réu eu não posso aplicá-la. Eu tenho aqui a edição de uma nova lei, tá bom? Publicação da lei X, que fala, olha, conduta A, vocês vão xingar quando vocês ouvirem essa conduta A de novo, viu? Vocês vão ouvir demais aqui a tal da conduta A. Lei X, que incrimina a conduta A. Beleza. Só que a Lei X fala, olha, a gente vai ter uma vacatio legis. Vacatio legis de quanto tempo? Vamos botar aqui uma vacatio legis de 180 dias. Beleza. Os 180 dias vão se encerrar aqui, tá bom? Aqui se encerra os 180 dias. Vem o agente e ele pratica a conduta A no meio. Ele pratica a conduta A bem aqui. Bem aqui. Isso a gente já falou, pessoal, só estou recapitulando, tá bom? Ele pratica a conduta A. Vamos lá. Nesse caso, eu posso aplicar a lei X
a essa conduta A que o agente praticou durante o período de vacatio legis? Não, não posso. Não posso. Por quê? Porque está prejudicando. Então eu só vou aplicar a lei X no final do período de vacatio legis, que vai se dar aqui. Tá bom? Essa conduta A que o Joãozinho praticou durante o período de vacatio legis, ele vai responder por esse delito? Não, não vai responder. Não vai responder. Ele pratica aqui uma conduta atípica, porque a lei X não entrou em vigor. Vai entrar em vigor só daqui a 180 dias. Beleza, isso daqui a gente já tinha visto. A situação aqui agora é outra. Olha a pergunta de novo. Lei posterior benéfica. Vamos apagar. Apaga, 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 apaga. Apaga tudo isso. Eu estou diante agora de uma lei posterior benéfica. Muda tudo. Muda tudo. Olha só. Lei posterior benéfica foi publicada, mas ainda não se encontra em vigor. Então, vamos supor que o agente ele praticou uma conduta A sob a vigência da lei X, tá bom? Sob a vigência da lei X. E, sob a vigência da lei X, essa conduta A tem pena máxima de reclusão de 20 anos. Tá bom? 20 anos. Passados alguns meses, antes do agente ser julgado, surge uma nova lei. Opa, lei Y. Tá bom? Surgiu a lei Y. E agora, a lei Y determina que a conduta A tem a pena de reclusão de 10 anos. Pergunto a vocês. A lei Y, ela está beneficiando ou prejudicando a situação do réu? Pô, está beneficiando, beneficiando demais. Legal, o cara aqui, o Joãozinho que praticou lá a conduta A, tá feliz da vida. Ele poderia responder por um crime de 20 anos, vai responder por 10. Sensacional. Só que a lei Y, ela tem um período de vacatio legis. Vacatio legis. Tá bom? Tem um período de vacatio legis. Quanto tempo, professor? De 1 ano. Pode isso, professor? Pode, velho. Tem nada que impeça não, tá? Tem uma vacatio legis de 1 ano. A pergunta é a seguinte. A lei Y, ela só vai ter aplicação prática aqui. Somente aqui. Passado 1 ano que ela vai ter aplicação prática, que ela vai entrar em vigor. Só que o julgamento do João é bem aqui, ó. Ele vai ser julgado. DJ, né? O dia do julgamento. Ele vai ser julgado aqui. E aí, pessoal? Aí complicou, né? Vem comigo ali. Para o pessoal ficar vendo aqui, ó. Aí complicou. Qual lei que eu vou aplicar? O João, ele vai ser julgado aqui. Só que já temos a lei Y, que não se encontra em vigor, que é benéfica, porque tem pena de 10 anos somente, que é benéfica. O João, lá no DJ, no dia do julgamento, ele deve ser julgado de acordo com a lei X, que foi revogada pela lei Y, ou pela lei Y, que é mais benéfica? Pergunto a vocês. A lei Y está em vigor? Não. A lei Y não está em vigor. Ela estará em vigor dali de 1 ano da sua publicação, decorrido o período da vacatio legis. Então ela não está em vigor. Se ela não está em vigor, ela existe? Ela possui efeito prático? Não, pessoal. Não possui. Logo, o João, no dia do julgamento dele, ele será julgado de acordo com a lei X. Ele pode ser punido, inclusive, pela pena máxima de reclusão de 20 anos. Professor, e depois quando entrar em vigência essa lei? Aí tudo bem. Aí quando ela entrar em vigor, aí sim a gente vai desconstituir a coisa julgada e ele terá que haver uma revisão criminal para que seja imposta a ele uma pena de acordo com essa nova determinação. Mas durante o período de vacatio legis, ainda que eu esteja diante de uma norma penal benéfica, ela não será aplicada. E sabe por que isso, pessoal? Porque já aconteceu de leis serem revogadas durante o período da vacatio legis. Vamos supor, passado aqui o dia do julgamento, aqui olha, antes dela entrar em vigor, a lei Y agora é revogada pela lei Z, que volta a dizer, olha, a conduta A vai ter pena de 20 anos. E aí o Joãozinho que estava todo feliz volta a ficar triste. Beleza, galera? Vai na tela.
Muito bem. Então, lei posterior benéfica foi publicada, mas ainda não se encontra em vigor. Poderia ser aplicada durante o período de vacatio legis para beneficiar o réu? Não. A resposta é... Opa, volta. A resposta é negativa. Tá aí para vocês. Tá bom? Muito bem. Outra pergunta. E quando houver dúvida se a nova lei beneficia ou prejudica o réu? Pode acontecer isso, professor? Pode, velho. Tem situação que você fica na dúvida. Qual lei que é mais benéfica? A lei atual ou a lei anterior? Quer ver? Vamos pegar um exemplo? Olha só. Imagina que o agente pratica uma conduta que tem a pena de 15 a 25 dias, tá? Olha aqui, vamos pegar. Olha só. Pena 15, linha do tempo. Não vou escrever não, mas vocês já sabem. Que conduta é essa? Conduta A, isso aí. Olha só, eu vou ter a lei penal, eu vou ter o crime que ele praticou, tá bom? Que vai ter uma pena de reclusão. Não, reclusão não, né? Vamos botar uma contravenção penal. Pena de prisão simples. Prisão simples de 15 a 25 dias. 15 a 25 dias. E aí surge uma nova lei. Surge uma nova lei aqui que revoga a anterior e vai falar, olha, se aquela conduta praticada, ela continua tendo prisão simples, só que agora será uma prisão simples de 15 a 20 dias, só que, além da prisão simples, vai ter também multa de 50 mil reais. 50 mil reais. O julgamento é aqui, tá, pessoal? O julgamento é aqui. Aí você vira pro cara, você vira pro agente e fala, olha, gente, você tem duas opções. Ou ser julgado e cumprir uma pena de 15 a 25 dias, ou ser julgado com uma pena de 15 a 20 dias, opa, se deu bem. Uma lei benéfica, né, para ele. Ele reduziu ali a possibilidade de ficar preso 5 dias a mais. Agora o máximo era 25, agora é 20. Se deu bem. Só que, olha, agora você tem a possibilidade de responder por uma pena de multa também. Então você vai responder aí por uma pena que pode chegar a 50 mil reais. E aí, pessoal, sinceramente, qual pena você preferia ter? Ficar 5 diazinhos a mais na cadeia ou perder 50 conto? Meu amigo, eu conheço a cadeia, é ruim. Mas por 50 mil reais eu acho que eu ficaria de 5 dias preso, viu? Então, o que que acontece quando a gente tem uma situação em que há uma polêmica? Pode ser que tenha uma pessoa que fala, cara, não, eu não quero ficar preso de jeito nenhum, prefiro pagar 50 mil reais e tal do que ficar preso. O que que acontece, então? Quando há essa dúvida em relação a qual lei é mais benéfica e qual deverá ser aplicada ao réu, quem decide? O próprio réu. Ele pode ser consultado. Olha aqui, então. Entende a doutrina que o próprio réu pode ser consultado para escolher aquela lei que entende lhe ser mais favorável. Beleza, pessoal? Então, interessante aí também essa figura de quando há dúvida sobre qual lei é mais benéfica, a anterior, a vigente à época dos fatos, ou a posterior. Vamos lá. Pessoal, aqui a parada fica séria, tá bom? Já estava, mas aqui fica mais ainda agora. Vamos lá. Eu não falei para vocês que a gente tinha tratado do artigo 2º, correto? O artigo 2º, ele diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Se deixa de considerar crime, eu estou diante do quê? Eu estou diante da abolitio criminis. Beleza. Eu quero tratar agora dos efeitos da abolitio criminis. Cessando em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que é a execução da pena? A execução é o efeito principal, tá bom? Quando a gente fala de efeitos penais, tem os efeitos principais e os efeitos secundários. Eu tenho o efeito principal que vai ser o quê? É a imposição da sanção penal. Imposição da sanção penal. É a pena privativa de liberdades, a pena restritiva de direitos, a medida de segurança que é imposta ao semi-imputável. Então eu vou ter aqui a sanção efetivamente aplicada. Esse é o efeito primário, o efeito principal na tela.
da sentença condenatória, tá bom? Esse é o efeito principal. Qual é o efeito, outros efeitos? A gente vai ter os efeitos secundários de natureza penal. De natureza penal. Quais são esses efeitos? A gente pode falar aqui, olha, da reincidência, ele vai ser agora, a partir de agora, se ele praticar outro crime, ele será considerado um reincidente. Configuração de maus antecedentes. E assim por diante. E outros efeitos secundários de natureza penal. Reparem, o artigo 2º do Código Penal, ele é específico. Ele diz o seguinte: se nós estivermos diante de uma abolício criminis, a gente vai cessar, em razão dessa abolício criminis, o quê? A execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Professor, você é muito exagerado. Galera, eu sou exagerado com aquilo que eu já vi questão cair até não poder mais acontecer em prova. Que até o examinador está cansado de perguntar. Então por isso que eu exagero. Quando eu falo aqui efeitos penais, somente os efeitos penais é que vão cessar diante de uma abolício criminis. Então se eu tenho abolício criminis, ela vai retroagir para beneficiar o réu? Claro que vai. Só que ela vai beneficiar o réu somente em razão dos efeitos penais da sentença condenatória. Quais são os efeitos penais? Está aqui, botei para vocês. Todos esses aqui são efeitos penais. Ele não vai cumprir o resto da sanção penal que lhe foi imposta, ele não vai ser considerado um reincidente, não vai configurar maus antecedentes. Beleza, ótimo para ele. Só que tem um detalhe. A abolício criminis, ela não vai excluir os efeitos extrapenais. Os efeitos extrapenais que estão previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal, esses efeitos, eles não serão excluídos, ainda que haja abolício criminis. Quer saber um desses efeitos? Obrigação de reparação do dano. Então tá lá. O agente que mata a vítima, ele será punido? Sim, 6 a 20 anos se for um homicídio simples. Só que além disso, é devido uma indenização à família da vítima. Vamos supor que por alguma... Eu acabei usando um exemplo ruim aqui, mas vamos supor, tá bom? Que o crime de homicídio sofra um abolício criminis. Acabou, pode matar quem quiser, tá bom? Abolício criminis em relação ao crime de homicídio. Reparem, se o agente estava preso em razão desse homicídio, ele tem que ser solto. Efeitos penais. Se ele foi configurado, ele seria um reincidente, foi configurado maus antecedentes, ele deixa, limpa, a ficha dele vai ficar limpa. Ele não vai ser considerado reincidente se praticar outro crime, ele não vai ter maus antecedentes. Por quê? Porque ele se beneficiou da abolício criminis, do crime que ele havia praticado. Beleza. Só que o juiz tinha imposto a ele o pagamento de R$100 mil a título de indenização para a família da vítima. E aí, pessoal? Ele continua devendo esses R$100 mil? Ele é obrigado a pagar os R$100 mil? Ou, em razão da abolício criminis, ele não precisa pagar mais? Pessoal, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Por quê? Porque a abolício criminis vai cessar somente os efeitos penais. Não cessa os efeitos extrapenais da sentença condenatória. Trancou? Tranquilo? Fechou isso daí? Olha aqui. Então os efeitos extrapenais continuam sendo aplicáveis, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que a prova vai botar para vocês? Os efeitos penais e os civis. Errado. A abolício criminis não vai excluir os efeitos civis. Fechou? Muito bem, questão. A abolício criminis, que possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, bonito, certinho, é isso aí, conduz à extinção dos efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória. E aí, galera, certo ou errada? Essa eu deixo com vocês, né? Absolutamente errada. Fechou?
Efeitos da novatio legis in melius. A gente viu os efeitos da abolição crimes. Vamos ver agora os efeitos da novatio legis in melius, a lei que vem a beneficiar a situação do réu. Tá onde? Naquele mesmo artigo 2º, só que agora no parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então veja, a novatio legis in melius eu não tenho abolicio crimes. O que era crime continua sendo crime. Só que qual que é o detalhe que o parágrafo único quis deixar bem claro? Se eu tenho uma lei que surge posteriormente e essa lei é benéfica ao réu, o que a gente vai fazer? Nós vamos retroagir para aplicá-la. Tranquilo, tudo que a gente já falou. Só que o parágrafo único ele quis ser mais específico. Vai retroagir ainda que já tenha transitado em julgado a sentença condenatória. Olha aqui. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos só chamar a atenção? Essa lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, vai aplicar tanto a novatio legis in melius, como também a abolicio criminis. Óbvio, né, pessoal? Se eu tenho uma lei que deixa de considerar um fato como crime, ela vai beneficiar, vai favorecer o agente, ainda que decidido também por sentença condenatória transitada em julgado, tá bom? Então aqui o parágrafo único, ele é uma explicação de tudo que a gente já falou e que se aplica tanto a novatio legis in melius, como também a abolicio criminis, tá bom? E quando a gente lê aqui que de qualquer modo favorecer o agente, vem comigo, vamos supor o crime de furto, que tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos supor também que por alguma maluquice o legislador retire a pena de multa. Beneficiou o réu ou não? Claro que beneficiou. Beneficiou. Aquela pena de multa que era devida, não é mais. Ah, mas não reduziu a pena privativa de liberdade. Não interessa. Ainda que de qualquer modo, a lei posterior que de qualquer modo venha a favorecer o agente. Retirou a multa? Já favoreceu. Ele vai se beneficiar? Vai se beneficiar. Ah, mas a sentença dele já transitou em julgado. Tudo bem. Vamos desconstituir a coisa julgada e ele não vai responder, ele não poderá pagar, não deverá pagar por essa pena de multa se por acaso a novatio legis retirou essa pena. Fechou, galera? Muita atenção. Vem comigo aqui mais um pouco. Muita atenção a esse artigo 2º, tá? Falamos aqui até agora de 2 artigos só. Artigo 1º e artigo 2º. São artigos muito cobrados e que tem que ter muita atenção. Na tela. Retroatividade da lei penal. Qual o juízo competente para aplicar a abolicio criminis e a lei mais favorável? Esse conhecimento aqui, galera, é um conhecimento de direito processual penal. Eventualmente, ao longo do nosso curso, nós vamos trazer algum conhecimento de direito processual penal. Professor, mas não cai direito processual penal na minha prova. Tudo bem, mesmo assim a gente vai trazer porque faz parte do entendimento geral, do entendimento amplo da disciplina. Então aqui é um slidezinho para a gente ter um conhecimento aí de direito processual penal. Pergunta, qual o juízo competente para aplicar a abolicio criminis e ou a lei mais favorável? Qual que é o juízo competente? Quem que vai aplicar? Surgiu uma abolicio criminis, surgiu uma lei mais favorável ao réu. Qual juízo será competente para aplicar esse benefício? Vai depender de muita coisa. Vai depender, na verdade, de onde se encontra a persecução penal. Se a persecução penal se encontra em fase de inquérito policial ou instrução criminal, na ação penal, vai ser o juízo da primeira instância. Se a ação penal encontra-se em fase recursal, vai ser o tribunal que vai aplicar a lei penal benéfica. Vai ser o tribunal que vai aplicar a novatio legis in melius ou abolicio criminis. Porque é onde se encontra o processo, ele está em fase recursal. Professor, e se for durante a execução da pena, já transitou em julgado, quem que será responsável por aplicar a abolicio criminis ou a novatio legis in melius? O juízo da execução, que é responsável pela execução da pena. Simples. Olha aqui. Durante o inquérito policial e durante a ação penal que se encontre na primeira instância, compete ao juízo natural do primeiro grau de jurisdição. Se for durante a ação penal que se encontra em fase de recurso, opa, teve recurso, subiu para quem? Subiu para o tribunal. Compete ao tribunal.
aplicar aí a abolício crimes ou a novatio legis in melius. E terceiro, durante a fase de execução da pena, após o trânsito em julgado da condenação criminal, compete à vara de execuções criminais, conforme súmula 611 do STF. Pessoal, muita atenção nessas três hipóteses, tá bom? Mas, obviamente, eu vou chamar uma atenção ainda maior para a terceira hipótese, ela é mais cobrada. Por quê? Porque a gente tem uma súmula 611 do STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, o cara foi condenado, perdeu, vai para a cadeia. Compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Questão. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Vamos lá, vamos entender aqui. Eu tenho Jorge e ele já foi condenado definitivamente. Então, acabou, transitou em julgado, ele não pode mais recorrer. Pela prática de um crime. Que crime é esse? Não interessa. Pela prática de um crime. E ele está preso, tá bom? Então, Jorge já foi condenado e se encontra atrás das grades, tá bom? Lá no xadrez. Ao mesmo tempo, João respondia por uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Então, o João não foi preso ainda. O João, ele está respondendo uma ação penal. Beleza. Durante, continuando daqui, ó, tô aqui, não se perca não, tá? Eu tô aqui. Durante o cumprimento da pena por Jorge está lá cumprindo pena, e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ê, coisa boa! Olha a abolício crimes aí, ó. Deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. O que é isso? É novatio legis in melius? Não, isso aí é abolício crimes. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuraram como advogados. Aqui é uma prova da OAB, tá? O João e Jorge o procuraram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que, letra A, não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge, em razão da sentença condenatória já ter sido transitada em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Vem comigo aqui, pessoal. Galera, para. Eu tenho a abolício crimes. O que nós falamos em relação a abolício crimes? Ela é aplicável ainda que a sentença já tenha transitado em julgado. Acabou. É só isso que você precisa saber. O João é o que está na ação penal, o Jorge é o que já está preso, já teve a sentença transitada em julgado. Mas surgiu uma nova lei e falou, isso daqui não é mais crime. O cara vai continuar preso por quê? Se uma conduta deixou de ser crime. Ele tem que ser solto. Então ambos vão ser beneficiados. O Jorge, porque ele vai ter que ser solto, ele vai ter que encerrar ali o cumprimento da sua pena, a execução da pena, e qual é o nome? O João, né? O João que é o outro. O João vai ter que simplesmente cessar a ação penal. Acabou, perdeu o objeto a ação penal. Ele não vai continuar respondendo por aquele crime. Afinal, deixou de ser crime. Olha aí na tela. Poderá buscar a extinção da punibilidade. Então é errado, né? Absolutamente errado. Falou que não podia buscar aí a extinção da punibilidade para o Jorge. Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois. Opa, gostei. Fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerado para fins de reincidência ou de maus antecedentes. Errado, galera. Qual que é o erro? Aqui, ó. Olha como que as questões são capciosas. Bota ali no meio da questão para você não perceber, achar que é simplesmente um detalhe. Não era um detalhe, tá bom? Então, não cessa os efeitos civis, cessa somente os efeitos penais. Letra C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, certo? Fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Acabou. Letra D. Não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei, blá, 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 para de falar besteira. Letra C é o nosso gabarito. Tranquilo, né, galera? Muito bem. Vamos lá, para a gente finalizar o bloco. Lex tertia. O que é tal da lex tertia? Para beneficiar o réu, pergunto a vocês, é possível combinar duas leis penais? Lex tertia, ela vai significar a terceira lei. Tá bom? É a terceira lei.
é a combinação de leis penais. Vamos lá. E eu pergunto a vocês, para beneficiar o réu, é possível combinar duas leis penais? Olha aqui, vamos usar esses exemplos, tá? Eu tenho a lei A, que tem pena de reclusão de 2 a 4 anos sem multa. E eu tenho a letra B, que tem pena de reclusão de 1 a 3 anos, só que aqui com multa. Beleza. Vamos lá. Linha do tempo. Linha do tempo. E aí a gente tem um ato, que nós vamos chamar aqui nesse caso de conduta, tá? Não vou chamar de conduta A para não confundir com a lei A. Eu tenho a conduta. Essa conduta, ela foi praticada na vigência da lei A. Tá bom? Então, ele praticou uma conduta com pena de reclusão de 2 a 4 anos, só que olha o detalhe, sem multa. Beleza. Posteriormente, surgiu a lei B. E a lei B, o que ela fez? Revogou a lei A. Revogou a lei A. Tranquilo. Que dia que é o julgamento, o DJ do João? É aqui na frente, tá? Aqui é o dia do julgamento. Muito bem. Pergunto aos senhores, qual lei eu devo aplicar ao João? Vamos analisar qual lei é mais benéfica? Olha aqui. A lei A tinha pena de reclusão de 2 a 4 anos. E a lei B, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Logo, qual que é mais benéfica, pessoal? Claro que é a lei B. Opa! Então surgiu a lei B, é uma novatio legis in melius, e ela vai se aplicar a fatos ocorridos anteriores à sua vigência. Bom demais, bom demais. O João vai se beneficiar. Então o João, no dia do julgamento dele, ele vai responder por uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Opa, só que aqui tem um problema. Sem multa ou com multa? E aí, galera, que surgiu uma tese defensiva, uma tese advocatícia, dizendo o seguinte, olha, a lei B é mais benéfica. Só que a lei B, ela traz uma disposição, que um dispositivo dela, que é mais gravoso ao réu. Porque no caso aqui é 1 a 3 anos, mas impõe pena de multa. O que os advogados disseram? Olha, a pena privativa de liberdade tem que ser a pena de privativa de liberdade da lei B. Só que a disposição em relação à multa tem que aplicar da lei A. A lei que era vigente à época dos fatos. Porque lá na lei A não previa a pena de multa. E aqui que vem a pergunta, então. Eu posso fazer isso? Eu posso combinar a disposição de duas leis distintas? Eu posso pegar o benefício da lei A, que era não ter multa, com o benefício da lei B, que era a reclusão de 1 a 3 anos, que era inferior? No caso aqui do dia do julgamento, ele vai responder pela reclusão de 1 a 3 anos. Isso é ok, isso tá certo, isso está definido. Claro que isso é mais benéfico. Só que ele vai responder com multa ou vai responder sem multa? Pessoal, vem comigo. Não é admitido a combinação de leis. Tá bom? Não é admitido. Existe polêmica? Existe. Qual o entendimento majoritário, predominante, que vocês vão levar para a prova de vocês? Que não é possível a combinação de leis penais. Logo, nesse caso aqui, nós vamos aplicar a lei B porque ela é mais benéfica, pena de reclusão de 1 a 3 anos? Vamos. Só que também eu tenho que aplicar a pena de multa. Eu também vou ter que aplicar a pena de multa. A jurisprudência entende o seguinte: se eu pego um pouquinho dessa lei e um pouco dessa lei para aplicar no caso concreto, eu vou estar criando, com o perdão aí do gerúndio, mas eu estaria criando uma terceira norma, um terceiro tipo penal. Eu estaria criando uma terceira lei, sem o aval do legislativo. Seria agora o judiciário criando uma terceira lei, combinando duas leis, diante de um fato concreto. O judiciário não pode fazer isso. Não pode fazer. Tranquilo, pessoal? Então, no caso aqui, o João ia responder reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tranquilo? Quadrinho para vocês aqui. Olha só.
Só para vocês verem que não é um tema absolutamente pacífico, tá bom? Eu tenho aqui as colunas da doutrina, do STJ e do STF. A Lex Tertia, pessoal, é uma disposição que já foi cobrada em provas mais complexas de juiz, Ministério Público. É possível que em exames mais menos complexos talvez não seja cobrado, mas de qualquer maneira é importante ter esse conhecimento. Olha só, a doutrina, temos doutrinadores de peso que são a favores da combinação da lei para beneficiar o réu. Para beneficiar o réu. Na doutrina também temos doutrinadores contrários à combinação da lei, ainda que seja para beneficiar o réu. Qual que é o entendimento predominante na doutrina? Não há entendimento predominante. A gente tem duas posições muito fortes. Quando a gente vem para o STJ e para o STF, já houve decisões permitindo a favor da combinação de leis, tá bom? Só que as decisões mais recentes e mais relevantes, elas determinaram aqui, ó, que são contra a combinação de leis para beneficiar o réu, tá bom? Inclusive, súmula 501 do STJ. É uma súmula que ela não é de fácil compreensão porque ela vai passar por um estudo da lei de drogas, pessoal, tá bom? Da lei 11.343. Então ela é um estudo um pouco específico, a lei 501. Só que do entendimento da súmula 501 do STJ, fica bem claro que o STJ não admite essa combinação de leis, ainda que seja para beneficiar o réu. Na verdade é da lei do Estatuto do Desarmamento, tá bom, pessoal? Não é da lei de drogas, não. Então, olha só, o STJ não admite, tá bom? Não admite a combinação de leis, é o entendimento predominante. E o STJ também não admite a combinação de leis, tá bom? Eu quis trazer esse quadro só para dizer para vocês, olha, não é um tema 100% pacificado, mas na sua prova, se cair essa pergunta, é permitido a Lex Tertia? É possível a combinação de leis para beneficiar o réu? Errado. Pode marcar que não é possível. Esse é o entendimento predominante do STJ e do STF, em que pese não ser um entendimento pacífico da doutrina. Combinado? Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. No próximo bloco a gente continua. Até lá.